Vamos falar dos livros cristãos que eu pretendo ler nesse ano de 2026. Oi, pessoal, aqui é Laís do canal Entre Histórias. Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao canal. E se é a sua primeira vez, também seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se acomode, se inscreva e venha fazer parte dessa família. Hoje nós vamos falar sobre alguns dos livros cristãos que eu pretendo ler nesse ano de 2026. Não teria como eu listar todos aqui, porque, gente, eu quero ler muita coisa e não param de surgir novos livros, seja que eu esteja descobrindo eles agora e já são mais antigos, ou até mesmo os lançamentos cristãos que vêm por aí, que vêm durante esse ano, que prometem ser muito bons. Então eu separei só alguns ali da minha listinha de compra da Amazon, inclusive, onde tem alguns livros que eu realmente quero muito ler, já faz um tempinho, e eu espero ler nesse ano. O primeiro aqui se trata, na verdade, de uma coleção com muitos livros, que é Teologia para Todos. Então eles dividem, né, são vários autores, eles dividem em tópicos e vão tendo livros aí sobre esses assuntos de uma forma um pouco mais prática, mais dinâmica, para que realmente todos tenham acesso à teologia. Então eu quero muito ler essa coleção. Eu já tinha visto alguns livros, mas fiquei sabendo um pouquinho mais sobre ela em um podcast do Jesuscope, que eu vi que tinha um dos autores lá, Pedro Pamplona, se eu não me engano. E tem também ali a participação, eu não sei se são nos livros em si, na escrita ou na organização, mas tem também ali junto o Bibo, do Bibo Talk, que tem o livro Deus Não Destrói Sonhos, então é mais ou menos nessa pegada. E tem vários livros bem interessantes, tem livro que fala sobre a Trindade, tem livro que fala sobre a cultura pop e Deus, tem livro que fala sobre o pastorado feminino. Então, assim, várias coisas na teologia, dividido em tópicos e com umas capas bem legais, diga-se de passagem, que eu quero muito ler. Falando ainda no Pedro Pamplona, que eu descobri bem recente lá no podcast do Jesuscope, tem um outro livro dele que eu achei bem interessante. Eu vou ler aqui pra vocês, porque tá no meu celular, né, gente? O celular é o que tá gravando, então eu anotei. Cristianismo leve. O antídoto bíblico contra uma cultura de legalismo, do Pedro Pamplona, que vai tratar literalmente dessa leveza que sim, o evangelho também precisa ser tratado nos dias atuais na igreja brasileira. Então parece ser um livro bem interessante que traz aquela evidência do amor de Cristo, da comunhão com Jesus, da sua misericórdia. Parece ser um livro muito bacana. Um que com certeza, ó, já tô namorando faz muito tempo e eu preciso ler é Meu Pavio Curto e Deus. Gente, eu sei que vocês veem eu fazendo os vídeos, né? Eu pareço uma pessoa assim muito calma, muito tranquila, eu acho, muito good vibes, mas assim, gente, eu sou uma pessoinha bem estressada, tá? Eu sou bem estressada, eu tenho um pavio bem curto, infelizmente, tenho pedido para Deus trabalhar isso na minha vida, porque eu sei que é um problema, mas quando eu vejo eu já estourei, quando eu vejo eu já respondi, entendeu? Então assim, eu sou bem estressadinha, tenho um humor bem ácido, chego a ser assim meio grosseirinha às vezes, tô aqui confessando pra vocês, tá? Algo que eu noto que eu preciso muito mudar. Muito, muito, muito. Eu tenho pedido a ajuda do Espírito Santo pra mudar isso, porque eu sei que isso não reflete o caráter de Cristo. E não é o que Cristo quer pra minha vida, nem o modo que ele quer que eu me comporte. Mas sabe quando você vê, já foi? Pois é, infelizmente preciso mudar muito. E esse livro me chama muito a atenção porque fala dessa questão de irar sem pecar, né? Provavelmente vai falar com pessoas esquentadinhas assim como eu, então é um livro que eu quero e preciso muito ler. E aqui eu vou mesclar, tá, de ficção e não ficção, porque eu fui só anotando, então não está exatamente na ordem. Mas um livro de ficção que eu quero ler é a trilogia cósmica do C.S. Lewis. C.S. Lewis é maravilhoso, ele escrevia muito bem, fazia muitas analogias com a Bíblia, com a vida cristã, então eu quero muito ler, eu já ouvi super bem desse livro, dizem que é a obra-prima do C.S. Lewis e é algo que eu já estou interessada há muito tempo. E com certeza, se Deus quiser, eu lerei nesse ano. Outro livro que eu quero ler, que já foi indicado para mim, é esse aqui, ó, Manso e Humilde, O Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Esse livro, ele já foi me falado dele algumas vezes. Ele também vai tratar sobre esse caráter de Jesus, né, essa questão do manso e humilde,
que nos abraça, nos ama, nos conquista, nos perdoa, tá sempre ali, e é um livro que eu quero muito ler porque diz que realmente ele mexe ali com a gente, faz a gente refletir mais sobre o caráter de Jesus e o amor dele na nossa vida. Então eu quero muito ler esse livro. O próximo livro da lista é Filhas Amadas, da Dani Cadori. Ela é uma teóloga, ela escreve vários textos interessantes, ela tem um canal no YouTube muito bom e ela tem esse livro agora, Filhas Amadas, que vai falar sobre a nossa identidade em Cristo, nosso propósito em Cristo. E também eu já vi muitos recortes desse livro na internet, muitas pessoas lendo e sendo muito impactadas com o conteúdo desse livro. E é algo que eu já venho querendo ler faz muito tempo, então tá ali no meu carrinho, uma hora vai, gente. O meu carrinho, ele é assim, ele é infinito. Outro livro que está na minha lista de leitura para 2026 é O Vinho Novo é Melhor. Esse livro também já me foi indicado, fala muito sobre esse novo tempo com Cristo, essa nova vida com Cristo, e que o vinho novo, o vinho que vem, né, feito por Jesus, ele é melhor, e esse tempo com Cristo na nossa vida é melhor. E às vezes a gente está tão preso no passado, tão preso no que a gente acha, e não tem o desejo, inclusive, de provar esse vinho novo. Então, é outra leitura que eu quero muito fazer. A próxima leitura que eu quero fazer, espero que em breve nesse canal, é Bem-aventuradas. É a resposta de Jesus ao anseio feminino por plenitude e identidade, da Alana Carla. Ela é uma autora brasileira, eu acompanho ela no Instagram. Ela fala muito sobre a questão das mulheres, né, na Bíblia, e esse livro vai trazer também essa questão dos anseios femininos e de tudo isso refletido em Cristo. Também já ouvi muito bem desse livro e espero lê-lo em breve. Aqui temos agora mais uma ficção, que é Esposa Sob Medida. Esse livro, ele vai falar de um rapaz que estava ali já desiludido até que ele resolve acessar, eu acho que é um site, um aplicativo que é Esposa Sob Medida, e fazer ali a sua parceira ideal. É claro que isso provavelmente não vai dar muito certo. É uma ficção cristã e já ouvi também muito sobre esse livro, quero lê-lo muito em breve, porque parece ser sensacional. Mais um livro de ficção é O Horizonte Mora em um Dia Cinza. Esse livro, ele é ficção cristã, é um romance, pelo jeito, bem estilo dorama, sabe? Aquelas séries geralmente coreanas, sul-coreanas, que são muito fofinhas, que tem sempre aquele príncipe encantado. Pois é, vai misturar isso com alguns assuntos bem importantes, traumas, perdas, então, gente, parece ser sensacional. E, gente, dorama já é tudo de bom, né? Eu gosto de doramas, faz muito tempo que eu não assisto, confesso, mas eu costumo gostar bastante, porque geralmente eles são, assim, bem fofinhos, bem inocentes, é bem legal. E imagino misturar isso com um livro e cristão. Então, assim, combinação perfeita. Outra ficção cristã é Bem Sei Que Tudo Podes, da Francine Walsh. Esse aqui eu já vi várias vezes na livraria, várias vezes eu tive ele, ó, pra comprar, mas acabava, eu preciso economizar e não comprando. Mas eu quero muito ler. Aqui nós vamos ter um romance misturado com muitas dúvidas sobre a fé. Nós temos uma personagem principal que ela se apaixona por um cantor que ela vê na internet, basicamente. Eu acredito que esse cantor também seja cristão, eu ainda não sei porque eu não li o livro, pois é. Mas parece ali pela premissa que quando as coisas parecem que vão dar certo, algo acontece que muda completamente todas as coisas e faz ela questionar tudo na sua vida, inclusive a fé que foi herdada pelos pais. Parece um livro muito bonito e a capa eu acho linda e me chama muita atenção, então assim, quero ler logo. E agora o último dessa lista que vai representar muitos outros, porque se eu fosse colocar todos aqui eu não ia terminar esse vídeo tão cedo, mas o livro que eu coloquei aqui nessa lista é E Deus Falou na Língua dos Homens, uma introdução à Bíblia, do Paulo Won. Esse é um livro mais voltado realmente para o estudo da Bíblia, para a teologia, e eu estou com uma lista gigantesca de livros teológicos, de livros de estudo realmente da Bíblia, de estudo do cristianismo. Tem muitos, e esse eu só coloquei na lista para representar todos os que eu pretendo muito ler, porque eu realmente quero me dedicar ao estudo da Bíblia nesse ano, ao estudo da teologia, da história do cristianismo, e trazer, compartilhar também isso com vocês aqui no canal durante esse ano. É algo que vem já queimando no meu coração há muito tempo, há muitos anos na verdade, eu venho sempre postergando, sempre adiando,
mas eu acho que 2026 é o ano que esse desejo sai do meu coração, sai do papel para a vida real, né, para a prática. E tem vários livros ali de teologia que eu quero muito ler, mas eu peço para vocês também que estão assistindo, se vocês têm bons livros aí de teologia para indicar, deixem nos comentários. Aliás, bons livros cristãos, tá? De ficção ou não ficção, deixem nos comentários, porque com certeza a minha lista só vai aumentar mesmo, isso faz parte, mas a gente pode compartilhar isso com outros que estejam assistindo o vídeo. E também, se você já leu algum dos livros que eu citei no vídeo, me conta nos comentários se vale a pena, se você gostou, como que foi a sua experiência, combinado? A gente se encontra nas redes sociais, Elaíse Cidral, em todas as redes, é bem fácil de achar, e é claro, aqui no YouTube, no próximo vídeo. Um beijão a todos, fiquem com Deus e até lá!